Olha o que diz, primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, verso 17 a 19. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Eu quero trabalhar o tema, qual é o seu valor? É uma pergunta, qual é o seu valor? Agora é hora de você orar pela minha vida. Até agora nós oferecemos ao Senhor louvores, nós oferecemos a Deus as nossas finanças, nós oferecemos a Deus as nossas petições, os nossos pedidos, e agora eu entendo que é uma hora muito importante, que Deus tem que falar conosco, nós precisamos que Ele fale conosco. Eu, ao sair da minha casa, orei com a minha esposa e disse: Senhor, que seja hoje um dia de consolo, que hoje seja um dia de conforto, que seja um dia de exortação, que seja um dia de direção. Então agora você vai orar por mim, porque eu quero ser esse instrumento na tua vida. Vamos falar com Deus. Senhor, eu quero em nome de Jesus, como já falei com o Senhor hoje, eu quero a unção necessária, eu quero pedir a direção necessária. Eu tenho a letra, mas eu preciso da unção, eu preciso da revelação. E é isso que o Senhor vai fazer. Por isso eu quero ser a tua boca. Faz isso na minha vida e através da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Queridos, imagina qual que você acha que é a maior agonia ou angústia de um pastor. É você ver as ovelhas que você pastoreia, ou elas se desviando, ou elas não evoluindo. Elas parecem ficar na mesma, ela parece passar ano após ano, elas ficam, mas elas não evoluem. Aí eu fiquei essa semana meditando sobre esse pensamento, e o que me veio à mente foi o seguinte: é que essas ovelhas, uma parte dessas ovelhas, elas não sabem o valor que tem. E elas também não sabem a quem pertence. O sentimento de pertencer é coisa da natureza do homem. Você vê alguns garotos, tudo vestido de preto, aí você olha a tribo do não sei dos que lá. Ao outro, tudo vestido, cabelo tudo arrepiado, a tribo não sei do que lá. Ao outro, enfim, cada um tem a sua tribo e vai buscando. E eles se pertencem, eles querem... Tem gente que gosta dos motoqueiros, então eles vivem do motoqueiro. Uns é os caras das bicicletas, outros... Enfim, cada um é um. Cada pessoa tem um sentimento de pertencer. Mas aí eu fiquei pensando, falei: nossa, eu pastorei ovelhas. Eu quero ser instrumento de Deus essa noite, para que você aprecie a sua vida, e a sua vida com Deus. Com Deus, consagrado e com divino. Que valor que alguém pode dar para a vida de alguém? O pastor Paulo é um homem que mexe com seguro, trabalha como corretor de seguro. Talvez um empresário, o seguro de vida dele seja 50 milhões. 50 milhões para aquele empresário é pouco, porque se ele morrer, se ele ficasse vivo, por exemplo, às vezes ele tem 40 anos, ele ia angariar 200 milhões. Mas com medo de a família ficar desamparada, ele chega para o pastor Paulo e fala assim: querido, faz um seguro de 50 milhões para mim, de 10 milhões, de 3 milhões, porque... E eu já vi casos que eu falo: gente, o cara é rico, milionário, mata uma pessoa pobre, aí o juiz ordena a ele e fala o seguinte: você vai pagar pro resto da vida um salário mínimo para alguém, porque o cara era pobre, irmão. Aí o juiz determina e fala: mas um pobre, então foi o seguinte, um salário mínimo para a mulher não passar fome, paga um salário mínimo. Alguém já viu isso na vida? Já não? Estou falando bobagem? Não é real? Paga aí, então paga 150 mil, vai. Não precisa pagar o salário mínimo, dá 150. Você acha que 150 mil, a vida de alguém vale 150 mil? Fala para o juiz: juiz, o senhor fica lá, o senhor dá a tua por 150? Eu falo: não, eu não. Mas cada um dá o atributo de valor que dá. O fato é que nós temos o valor que as pessoas dão a nós.
às vezes as esposas, os esposos, os pais. Eu não quero complicar muito a sua vida, mas eu queria que, se você pensasse, qual é de fato o meu valor? Qual é o valor que eu tenho? Que valor eu tenho? Que valor eu tenho? Eu não sei, talvez alguém pudesse dizer que eu sei, para o meu marido eu não valo nada, ele só me quer para me limpar a casa. Para minha esposa eu não valo nada, ela quer só que eu leve dinheiro, compra, que não falta comida. Eu não tenho valor, pastor, eu não tenho valor. O que eu percebo, volto a dizer, é que nós, filhos e filhas de Deus, homens e mulheres que um dia entregaram a sua vida para Deus, como o evangelho ficou raso, irmão, o negócio ficou muito estranho. Hoje você digita um nome lá em pregação para me animar, e vai aparecer uns pregadores engraçados. Tem gente que morre de rir de pregador engraçado, acha graça, acha assim interessante. Eu fico imaginando Jesus fazendo as piadas que alguns pregadores fazem. Você acha que ele faria? O que você acha? Faria ou não? O apóstolo Paulo faria as piadas que aqueles caras fazem? Estou querendo falar mal do cara? Não estou falando não, querido, não estou dizendo nada. Eu só estou dizendo a você que essa situação nivela nós por baixo, sabe? É aquela história do Wagner, sabe, de quinta eu vou assistir na internet, tudo bem, é você que decide, mas é isso que é a tua adoração? Então eu queria que você visse o valor que você tem. Esse texto vai nos revelar pelo menos o valor que você tem para Deus, que é o que no final importa. Você consegue compreender? Aquele cara que morreu, e o juiz determinou 150 mil de seguro, de pena, sei lá que nome você quer dar, ele teve um valor para o juiz. Mas e para Deus? E para Deus? Deus faz diferença do milionário e do pobre, do preto e do branco, da mulher e do homem? Não, não faz. Tem a diferença do filho e quem não é filho. Essa noite eu queria muito que você saísse por essa porta, assim, bem cheio, não de um orgulho horroroso, mas de uma convicção, sabendo, se para o meu marido eu não valo nada, para Deus eu valo. Se para alguém na minha empresa eu não valo nada, para quem eu trabalho, e para Deus eu valo. E eu vou mostrar isso através da palavra. Eu não vim aqui te animar, eu vim te dar uma realidade. E a partir da realidade, se Deus usar hoje, se hoje for o dia que eu vou ser o instrumento para abrir a tua mente, hoje, uma mente que se abre a um conhecimento jamais volta ao mesmo estado. Eu ficava me punindo por coisas que eu fiz, até o dia que alguém falou para mim, para com isso, parta viva daqui para frente, pô. E aí eu abri a mente, a palavra diz, esquecendo das coisas que para trás fica, eu sigo para diante aqui. Eu acabava vivendo, carregando um peso de um passado triste, horrível que eu vivi, e eu tive que tomar uma decisão. Não, eu vou viver buscando a glória, eu vou viver buscando a Deus, eu vou viver sendo justificado por Deus. Posso pregar? Está pronto? Você não vai dormir? Não? Então, o que o inimigo vai querer fazer agora é que você distraia. Imagina uma palavra como essa, de ânimo, de motivação, de direção. Se você perder ela, você perdeu tudo, pô. Deus te trouxe aqui hoje para te dar uma direção, amém? Olha lá, por favor, o verso 19. Agora eu estou pregando, por favor. Mas você foi comprado pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula e sem o sangue de Cristo. Olha para o pastor. O homem fez bobagem, os nossos primeiros pais fizeram bobagem. A partir daquele momento a comunhão com Deus estava rompida, e para que o homem pudesse se achegar a Deus e ter os seus pecados perdoados, animais eram imolados. Então vamos dar um exemplo. Se o cara era rico, imolava boi. Isso aí que está na lei. Eu não estou aqui para dar aula de escola bíblica, está na lei, está na Bíblia. Se o cara fosse pobre, acata uma pombinha aí no mato e traz a pombinha, nós vamos imolar. O que quer matar? Degolar a pombinha. Porque a pombinha dá para o pobre comprar, o boi não. E aí o que acontece?
Chegou um dia que não foi mais o boi, não foi mais a pombinha. Chegou um dia que Deus olhou para a humanidade, olhou para o Marcos, olhou para Maria, para o Buiú, para Marta, para mim, para o Rogério, olhou e disse: é hoje, é agora. Imagina o barulho que teve no céu, que a palavra diz que os anjos, os serafins, os querubins estão todos lá. Quando eles descobrem que aquilo que os profetas haviam dito, estaria para se cumprir, ele fala: vai lá, Gabriel, avisa, é a Maria que vai gerar o Criador, é a Maria que vai gerar o Emanuel. Cara, a morte de Cristo é um negócio fenomenal, mas o nascimento, Deus se dispor a pagar um preço que é meu, e aí ele disse, a palavra é clara, ele sai do seu trono, se despe do seu trono, vem e é gerado dentro de um ventre de uma mulher. E aí ele passa a ter dor, ele passa a ter medos, ele passa a ter angústias, ele angustiava-se, Jesus se angustiava, Jesus tinha dúvidas, porque às vezes ele ia orar. A palavra fala que ele foi orar e Deus, e o Pai revelou para ele quem eram os apóstolos. Você fala, mas ele não é o Todo-Poderoso? Sim, mas ele também era homem. Se ele não tivesse dúvida, ele não poderia ser homem. Ele era Deus, mas era homem, como você e eu. Mas jamais perdeu a comunhão do Pai. As pessoas acham que que Jesus foi pego à força, estava dando bobeira, nasceu, 30 anos se manifesta para o mundo, faz milagres. Quando dá 33 anos, ele está lá em Jerusalém dando bobeira, alguém agarra ele, leva ele para um lugar e mata ele. Não, querido, a palavra é muito clara, não foi ele não foi morto, ele se entregou, ele deu a vida por mim e por você. O instrumento de morte dele, tanto aqueles judeus como os romanos, que foram os executores, foram o instrumento para se cumprir a palavra de Deus, para pagar o preço por você. Cada gota de sangue, cada sangue derramado do próprio Deus é suficiente para perdoar todos os teus pecados. Você pode dizer amém? Todos, os mais terríveis, todos os teus pecados. Então você quer saber qual é o teu preço? Eu vou dizer qual é o teu preço, na ótica de Deus. O preço do filho. Ninguém sabia que eu ia pregar, acho que foi a Letícia, falou assim, eu não sou mãe, ela disse, mas eu não sei, dar o meu filho por alguém, eu não daria não. Você daria, Sueli? Talvez se você dá, talvez num momento de muita alegria, sei lá, talvez desse para a vida de alguém muito, sim, mas imagina dar por gente igual nós. Então você quer saber o valor que você tem? Ai, pastor, está meio esquisito. É a realidade, é a real, é o valor que você tem. Outra coisa, talvez você possa imaginar que Deus de alguma maneira foi enganado, tipo assim, como ele é muito bonzinho, como ele é muito, gente boa, ele resolveu tomar uma decisão e não sabia direito quem você era. Eu quero dizer que Romanos capítulo 5 diz que ele sabia exatamente como você era. Ele disse assim, como você era, hein? Já estou levando você para um estado de santidade que talvez hoje você não estava, mas a partir de hoje vai estar, em nome de Jesus. Vai estar. Ele diz assim, talvez por alguém bom, alguém pudesse estar disposto a morrer. Mas aí ele diz assim, mas Jesus morreu por mim e morreu por você, sendo eu e você ainda pecadores. Ele não morreu por gente boa, ele morreu por gente ruim, ele morreu por gente estranha, ele morreu por pessoas como eu e como você. Sabe o que ele fez? Pega essa aqui que eu vou falar uma coisa para você. Eu acredito, esse ano eu comecei a pregar como pastor em 2006. Eu já pregava em 2005 e tal, mas como pastor, como culto, pregando, 2006, lá no Gonzaga. E até hoje Deus me dá uma revelação, me dá revelações que eu falo, cara, olha o que Deus me falou, acabou de falar.
Você sabe que o preço que Ele pagou por você é tão alto, tão poderoso, quando lá na cruz Ele grita, tetelestai, eu paguei, está pago. A partir de aquele momento você está livre. Você está livre. Você está livre. Você bebia? Você era viciado em bebida? Você está livre. Você era viciado em cigarro? Você está livre. Você era viciado em maconha? Você está livre. Você era viciado em cocaína? Você está livre. Você era viciado em prostituição e homossexualismo? Você está livre. Aí você vai falar assim, não, pastor, peraí. No meu caso não, pastor. E essa é a revelação que Deus me deu hoje. As pessoas olham e falam, não, pastor, no meu caso não. O diabo ainda me prende, pastor, na maconha. O diabo me prende na maconha. Não prende você na maconha. Você é livre. Você é livre. A escolha de usar é tua. Não meta o diabo nessa história, não. Se um dia você entregou a vida para Deus, você tem autonomia e poder, porque Deus disse, se eu te libertar, verdadeiramente você será livre. E se você crê que o sangue dele te pagou, te comprou, ele não pode te comprar para te deixar um maconheiro ainda, não pode. Você é um maconheiro ainda, porque é livre e escolhe ser maconheiro. Você não é preso pelo diabo, você é preso pela liberdade de um Deus soberano que deixa. Tudo você pode, mas fumar maconha não te convém. Não te convém. Não te convém. Não te convém, você é livre. Há um preço que pagou. Ele pagou o preço para você parar, para mim parar, para alguém parar de ser maconheiro, de ser cachaceiro, de ser drogado, de viver em prostituição. Pare de ser enganado pelo diabo. O sangue de Jesus já te purificou. Ele não purifica assim, então, essa revelação que eu achei a mais top. Olha só. Tem um rapazinho que chama Nicolas Ferreira, ele é um vereador em Belo Horizonte. E ele é crente, o menininho tem um bom testemunho. O menininho tem suas posições políticas, eu não quero ficar falando aqui. E ele falou assim, olha, com 15 anos, eu fui no aniversário de 15 anos, de um amiguinho. E meu pai era pastor. E eu bebi muito. E as pessoas ficaram com medo de eu ir embora sozinho para casa e me levaram embora. E eu cheguei na minha casa. Testemunho, pode procurar na internet. E aí eu fui para casa. A hora que eu cheguei em casa, fiquei quietinho, fui dormir. Eu sabia que eles iam contar para o meu pai. Meu pai deixou o culto. Domingo eu tocava. Ele falou assim, falei, pai, hoje eu não vou tocar não, tal. Mas meu pai já estava sabendo. Já estava sabendo. Aí ele falou assim, durante a semana meu pai falou, o que aconteceu, Nicolas? Ele falou, pai, eu envergonhei o senhor. Eu envergonhei o senhor, pai, porque eu fiquei bêbado. Ele falou, filho, o seu problema não é comigo não. Seu problema não é comigo. Você está preocupado com o dono errado. Eu não sou seu dono. Mas Nicolas, você tem um dono. Você já deu a sua vida para Ele. Se é alguém que você deve conversar, não é comigo, Nicolas. Eu fico imaginando alguém que foi capaz de morrer por você, para pagar o teu preço, para você ainda ficar nessa vida que você tem. E você vai me dizer para mim, que você de fato é um maconheiro? Que de fato você é viciado em alguma coisa? Pelo amor de Deus. Deus é capaz de curar aleijado, cego, fazer milagre. Mas Deus é capaz de resgatar você, Ele já resgatou você, porque você não sabe o valor que você tem, é esse o problema. Você está entendendo o que o pastor está falando, não? Você está entendendo, amém? Amém? Não é o diabo não, querido. É que a diferença é que Deus te deixa livre e fala, tudo você pode, mas ver esse filme não convém.
Tudo você pode, mas essas piadas já não te convêm. Tudo você pode, mas por que eu não posso contar essa piada? Porque o teu valor é mais que isso. Vamos lá? Por favor, o verso 18. Por que ele faria isso? Por que Deus faria isso? Oh, aleluia. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram. Olha, por favor. Aqui ele está dizendo assim, olha, você sabe por que Deus morreu naquela cruz? Sabe por que Ele deu a vida por você? Sabe por que Ele te comprou? Não foi para você se tornar evangélico. Tem gente que acha que foi. Já sei, é para mim deixar de ser espírita e ser evangélico, foi para isso que Ele morreu? Não. Naquela cruz Ele morreu para pagar os teus pecados e te livrar do inferno. Vou falar de novo. Naquela cruz. Eu não sei, eu tenho a vozinha. Quantos anos tem a vozinha, Larissa? 80. E tem os jovenzinhos. Todos, absolutamente todos, estavam sentenciados a uma sentença. É que nós achamos que é folclore. O inferno é um folclore. Achamos que o céu é algo tipo... Querido, bota uma coisa na sua cabeça. A maioria das pessoas vão para o inferno sem querer. Não tem? Tem sim, tem uns malucos. Tem sim, sempre tem doido. Mas a maioria vai para o inferno sem querer. Sem querer, ela não queria ir não. Concorda comigo ou não? Sim ou não? Sim? Você acha que o cara quer ir? Poucos querem. Agora, para o céu dá para ir sem querer? Pensa comigo. Se para o inferno eu vou sem querer, para o céu não. Para o céu eu tenho que querer. Para o céu eu tenho que querer. E aí aonde que é o problema que eu vejo? Aonde que eu observo? Falta o entendimento, falta a compreensão, falta o entender que eu preciso, você precisa tomar uma decisão, se portar, não é ser membro dessa igreja, fazer parte do reino de Deus, fazer parte... Gente, eu falho, eu erro, mas eu amanheço o dia não querendo errar, e não querendo falhar. Eu não tenho nada que me prende, que sabe aquele pecadinho de estimação, que você prefere ele a Deus? Eu não tenho não. E quando eu falho, e quando eu erro, eu me busco, eu pego a presença de Deus, Senhor. Agora você vai me dizer, pastor, você é tentado? Sou tentado, o dia todo, semana toda, o mês todo. Ser tentado não é o problema é se entregar essa tentação. Aqui, o que aguardava essa pessoa? Ele falou, você sabe por que eu vou pagar o teu preço? Vamos falar em linguagem de agora, Buiú. Sabe por que eu vou te pagar o preço? Porque os teus pais te legaram o inferno. O procedimento que os pais, os nossos pais, não é o meu pai, o seu pai, é o pai do meu pai, o pai do meu pai, lá atrás, até chegar em Adão. O que ele deu como legado? O pecado. Ele deu como legado para nós o erro. Nós nascemos já com essa sentença, e ele está dizendo, cara, eu vou comprar vocês, eu vou resgatar vocês, eu vou tirar você desse jeito. Sabe aquele cara que conta aquelas piadinhas esquisitas? Sabe aquele cara? Cara, vai chegar uma hora que você fala, cara, isso aqui não combina comigo, meu. Não combina mais comigo esse papo, meu. Sabe aquele grupo de WhatsApp que hoje talvez você esteja? Você vai chegar uma hora e falar, cara, eu sou filho do rei, eu sou a filha do rei, o Altíssimo é o meu dono. Eu sou o filho do rei. Eu sou. Sabe aquela pessoa que fica te assediando lá no teu trabalho e o teu marido nem saiba? Talvez você até goste daquele assédio. Você fala, que isso? Uma filha do rei? A filha do Altíssimo? Que papo é esse? Eu sou mais que isso. Não é o lado moral, por você ser casada, não. É o lado espiritual, não tem problema. Meu marido pode não saber, mas meu dono sabe.
e Ele sabe o valor que eu tenho. Sabe por que as pessoas erram? Porque elas dão pouco valor para ela. Elas se dão pouco valor. Agora, pode se dar pouco valor se a realidade é clara. Gente, eu vou falar algo que eu queria que você meditasse. Por favor, não dorme agora, deixa eu te falar. Se nós crescêssemos mesmo no inferno, domingo após domingo, culto após culto, nós não deveríamos ter ânsia, dor. Dói demais saber que se hoje Jesus voltar, alguns dos nossos filhos, alguns de nossos amigos e parentes, eles vão para o inferno. Nós deveríamos sair por essa porta feliz que a graça nos alcançou, mas também devia estar ardendo lá de dentro. Senhor, não volta essa semana não, não volta essa semana não, porque meu filho ainda não te conhece, Senhor. Não leva ele agora não, não leva minha esposa agora não, não leva o meu pai agora não, Pai, ele não te conhece. E enquanto está vivo, enquanto eu estou respirando, eu sei, enquanto eu tiver fôlego ainda há esperança, mas se morrer não há mais esperança, querido. A pessoa não quis se dar valor. Você consegue compreender isso? Eu tive uma experiência com Deus, num momento de oração, e eu cheguei em São José do Rio Preto. Foi uma experiência minha com Deus. Eu fui na casa das pessoas dizendo: se arrependa, abre mão. Eu tinha uma religião em que eu adorava imagens, e eu cheguei: abre mão disso. Deus é Espírito. E eu ficava gritando para elas. E eu fui, Wagner, assim, eu cheguei num sábado, por exemplo, e fiquei o dia inteiro sem dormir. Eu ia, e eu não tinha tato, né? Sabe, novo convertido? Eu chegava e falava assim: você vai para o inferno está te esperando. O inferno vai te pegar, o capeta vai te pegar. Mas eu tinha uma inocência mas no fundo é a realidade. Eu estava contristado por aqueles que naquele momento não tinham reconhecido o seu valor. Último ponto, por favor, o verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Agora preste atenção. Olha para o pastor. Jesus vem e convence você essa noite. Ele sabe, Ele pôs no teu coração. O Espírito Santo está dizendo: eu não sei o valor que o mundo te dá, eu te dei valor. Eu comprei você. O problema é que mesmo tendo essa consciência, eu ainda vivo no mundo caído. Eu vivo no mundo discutindo se vai ter ou não carnaval. Não estou preocupado quantas vacinas, não, estão se preocupando se vai ter ou não alegria para o povo. Alegre o povo, vamos lá, alegre o povo, é ano político. Se ter carnaval vai ter mais votos. É ano que precisa de votos. Nós vivemos no mundo caído. E os irmãos e as irmãs acham que esse papo de sangue, de preço pago, de filho e filha, é para quando nós morrer. E quando eu morrer, então eu morri, agora então o reino começa para mim. Eu fui um homem correto, eu busquei me afastar do mal, eu confiei na graça, e isso e aquilo. Então quando eu morro, eu vou lá no caixão, as pessoas algumas vão chorar por mim, mas eu vou estar lá com o Senhor. A maioria acredita que o reino inaugura lá. Mas o que ele está dizendo, que a partir do momento que você sabe o preço que você tem, você já é filho, e você já é filha, o reino já começou para você. Posso ouvir um amém? Não é, a coisa do reino não é a coisa para o céu, é agora. Sabe a identidade? Eu sou brasileiro, mas eu sou cidadão da Nova Jerusalém. Nasci em Nipoã, aqui interior de São Paulo, aqui, cidade de milhões de habitantes, milhares, diminui, vai uns 2.000 habitantes, mas assim,
eu estou arrolado no livro da vida, você está arrolado no livro da vida. Agora, eu vivo no meio do mundo caído. Como viver? Como viver? Então eu vou dizer, eu até anotei aqui, falta compreensão para a igreja, não só para essa que eu sou pastor, para a igreja em geral. Eu não sou desse mundo, eu vivo aqui, mas o meu mundo é outro lugar, minha casa é outra, a minha casa é outra. Billy Graham disse o seguinte: um dia que vocês ouvirem no jornal que Billy Graham morreu, eles estão errados, ele só mudou de endereço. Eu voltei para o Pai. Falta sentimento de pertencer. Às vezes as pessoas, elas discutem, eu sou da quadrangular, eu sou da Assembleia, eu sou da Nazareno, ela quer pertencer a uma denominação, mas ela deveria ter consciência que eu faço parte da igreja universal, não é do reino de Deus não, a universal de Cristo, aquele que Ele veio e escolheu. Ela está dentro da Assembleia, ela está dentro da quadrangular, ela está dentro da Nazareno, ela está dentro da Batista, ela está dentro da Presbiteriana, mas não são todos. São aqueles que sabem que foram comprados. Falta o sentimento. Falta o entendimento. Olha só o que eu vou dizer. Vou ser duro, tá? Eu sou cidadão do céu, amém? Então eu vou ficar todo pimpão. Oh glória, aleluia, eu sou cidadão do céu. Não. O caminho é estreito e a porta é estreita. Não é tudo que eu posso fazer, eu faço, não. Tem coisa que eu posso, mas não convém. Ficou triste agora? Mas por que ficar triste? É melhor viver agora, dentro de não dos princípios da igreja do Nazareno, não. Dos princípios da consciência que o Espírito Santo está dando para você agora. Se Ele disser para você, essa roupa tua está esquisita, está muito curta, se vira, está muito decotada, quem vai dizer isso para você? O Espírito Santo vai dizer, Ele vai dizer. Falta essa compreensão de que o caminho é estreito. Posso dar um testemunho? Uma mulher, a Márcia sabe disso, viu isso lá comigo. Ela chegou na igreja, uma moça, 1 ano depois, ela deu um testemunho bonito. Ela falou: irmão, quando eu cheguei aqui, minha saia era aqui, assim, ó. Aí ninguém me falou nada, ninguém me criticou, louvado seja Deus, os irmãos fizeram certo, lá da primeira igreja. Depois de uns 4 meses, ela começou a puxar a saia para baixo, assim, sabe? Sabe quando a mulher tenta puxar, viu que está curto e tenta puxar para baixo, assim? Se puxa para baixo, desce aqui, não dá. Aí ela falou: não vai dar não, eu vou ter que arrumar trocar a saia, não vai dar não, vou ter que trocar essa saia. Aí ela falou assim: eu fui lá na loja, eu comprava numa loja, não lembro o nome da loja. Aí ela falou assim: eu preciso de uma saia mais comprida. A moça já achou estranho, ela falou, porque eu tinha umas saias que... Aí ela chegou na loja e falou: traz uma lá para me ver. Falou: não, ainda está muito curta. Traz outra para mim ver. Não tinha pastor velho, não tinha obreiro velho, não tinha mulher de pastor velho, não tinha ninguém enchendo as paciências dela, era a consciência dela. Consciência. Ela olhou, falou assim: você não tem nada mais comprido? Ela falou: aqui não. Falou: então eu não posso só trocar de saia, eu tenho que trocar de loja. Porque as lojas que eu ia, a loja que eu ia, não tinha mais uma saia que eu me sentisse bem. Não é de regra, era de se sentir bem. Falta a compreensão que o caminho é estreito e a porta é estreita. Falta a compreensão que nós somos livres, não somos? Você é livre, tanto quanto eu, amém? Somos livres para vir, somos livres para não vir, somos livres para fazer o certo, somos livres para fazer o errado. Deus nos resgatou, Deus nos tirou das trevas, agora nós estamos na luz. Mas eu quero dizer para você que a minha liberdade, eu só tenho uma visão, eu só tenho liberdade para seguir a Cristo. Porque se eu deixar seguir os meus pensamentos e as minhas vontades, eu vou ter problema. Então eu sou livre sim, mas eu escolhi seguir o meu mestre. Eu escolhi seguir a palavra. Eu escolhi ser repreendido por Ele e me portar melhor.
Eu escolhi, se tiver que fazer aquilo que o Wagner falou, apareceu uma oportunidade de ofertar, se Deus me convencer, eu vou ofertar. Pronto. Como muitos fizeram. Quero terminar 2 pontos. Um texto. Wagner, você sobe aqui rapidão. Vou fazer uma coisa. Vocês estão todos presentes. O pessoal que está me ouvindo está todo presente. Você concorda comigo que aquilo que Deus podia dar de valor a você, Ele já deu? Você consegue entender, não? Vou imaginar que tem alguém entre nós, ou alguém nos ouvindo, porque esse vídeo fica no ar. Vamos imaginar que esse alguém hoje é um traficante. A sociedade repugna, a justiça condena. Mas ele ouve uma mensagem como essa e diz: você é mais do que um traficante. Arrependa dos seus pecados. Mude suas vidas. Você concorda comigo que imediatamente Deus vem e perdoa? Ou não? É automático, irmão. Arrependa e abandona. Deus não fica falando, deixa eu ver como você vai ficar daqui para frente. Não, Ele perdoa. A justiça talvez não. Talvez se você fez alguma bobagem, a polícia te pega e vai preso. Antes. Mas Deus te perdoa. É incrível isso. Então, hoje eu já sei o valor que eu tenho para Deus. Alguém duvida aqui? Não. Amém? Talvez você se ache melhor que um traficante. Eu não era. Eu nunca vendi drogas, mas eu fiz coisas não muito legais. E outros aqui fizeram a mesma coisa. Então eu já sei o valor que eu tenho para Deus. Agora eu quero lhes fazer uma pergunta ao contrário. E o valor que Jesus tem para você? Você sabe? Você acha que ele é maior que o teu vício? Ou o vício é maior? Ele é maior que a tua língua afiada? Ou Deus é maior? Porque aquilo que me prende, isso está na Bíblia. Eu me faço prisioneiro dele. Se eu uso maconha, e eu sei que Deus me libertou, e eu decido, e eu sei, e eu estou livre, sou livre. E eu agora continuo usando maconha. Agora o Espírito Santo está falando, sai desse celular aí, desfaz essas companhias esquisitas que você tem. E ele fala, eu te comprei, você é meu. A partir do momento que eu decido não fazer, eu sei o valor que Deus tem. Mas agora, você pode me admitir que valor Deus tem para você? Que valor que Ele tem para você? Qual o valor? Alguém poderia dizer, para Judas foi 30 moedas. Não foi? Foi ou não? Judas não traiu Jesus por 30 moedas? 30 moedas era o valor de um escravo raso. O menor valor de um escravo era 30 moedas. Não vendeu por muito preço, não. Agora eu lhes faço uma pergunta. E para nós? Eu sei que eu sou precioso para Deus. E Deus é para você? É a hora de você meditar. Antes de meditar, eu quero te contar uma história que eu ouvi hoje. E essa história, ela foi contada num periódico, num jornal, bem no começo do século XX, no começo do século passado. Lá em Gana, no país de Gana, um psicólogo, psiquiatra, ele contou isso porque Gana havia acabado de ser liberta, tal, e ele contou uma história assim. Isso não é real, isso não aconteceu, mas eu acho que exemplifica bem o que eu quero finalizar. Depois nós vamos cantar um louvor. Você vai se arrepender desse pecado que você acha que te prende. Ele não te prende, quem te prende é você, porque Jesus já te libertou. E olha só o que conta a história. Um fazendeiro, ele foi numa montanha, num penhasco, e achou alguns ovos. Ele sabia que eram ovos de águia. Ele pegou um ovinho, levou para as suas galinhas, e as galinhas chocaram. E nasceu uma águia. E a águia começou a viver entre as galinhas. Ela vivia entre as galinhas e ela começou a ter comportamentos de galinha.
Passou-se alguns anos, chegou um naturalista naquele lugar e falou, cara, você sabe, e ele foi olhar o sítio e falou, você sabe que aquilo lá não é uma galinha, aquilo é uma águia. Ele falou, lógico, eu sei que é uma águia, mas eu criei ela como galinha. Então hoje ela é uma galinha, ela acha que é uma galinha, e eu gosto de ver ela aqui, então ela fica, ela sobe só um pouquinho e desce de novo. Ele falou, ele falou, mas ela é águia, ela vai embora. Ele falou, não é, ela é galinha, ela acha que ela é galinha. O naturalista botou a águia no braço, ergueu para cima e começou a gritar para essa águia, águia, você não é galinha, você é a águia, voa, 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 e jogou ela para cima. Que ela jogou ela para cima, ela deu uma voltinha, viu as irmãzinhas dela, que ela achava que era irmã, que ciscando, desceu. Aí o fazendeiro falou, não estou te falando, ela acha que é galinha, isso aqui não vai dar certo. Eu já há 5 anos que eu conheço o bichinho que eu tenho. Falou, não, pera um pouquinho, não, amanhã, vamos tentar de novo. Ele subiu no alto da casa daquele fazendeiro, e ele fez a mesma coisa, botou a águia, ergueu a águia, já numa altura maior, falou, cara, águia, a tua essência é outra, você não é galinha, você é diferente disso, você não é assim, você não é desse jeito, e voa, encontra os céus, e ele jogou, a águia deu um voozinho, e o que ela fez? Voltou para o galinheiro. E o fazendeiro já estava rindo dele, né? Falou, me dá mais uma oportunidade. Dá mais uma. Amanhã eu vou verificar se ela é uma águia mesmo ou se ela é uma galinha. E ele pegou a águia e levou lá naquele penhasco onde o cara tinha pego os ovinhos. Já não mais perto do galinheiro, já não perto da fazenda do cara, e o fazendeiro junto, ele falou assim, não vai voar, ela vai achar o galinheiro. Ele falou, agora nós vamos ver. O lugar era muito alto, o sol brilhava, o vento era bastante forte. Aquela águia começou a olhar e começou a tremer, ela viu que estava alto, e ele disse, agora você vai ter que voar, você nasceu para isso, você não nasceu para ser galinha. E é uma historinha. E ele jogou. A águia procurou o ninho, não achou, procurou o galinheiro, não achou, e ela tomou uma decisão. Você quer saber de uma coisa? Eu não sou galinha. Eu posso voar alto. Eu nasci para voar alto. Sabe qual é o problema? É que você dá muito valor a esse pecado que te prende. Você dá muito valor a esses amigos que sem ele você acha que não vai conseguir viver. Você dá muito valor a essa bebida, a esse cigarro, a essa maconha, como um dia eu dava aos meus comportamentos. Mas o dia que eu descobri que eu não era um maconheiro, que eu não era um adúltero, eu podia ter sido, mas que hoje eu era um filho de Deus, só me sobrava o céu. Não tinha como eu voltar. Eu não tenho para onde voltar, querido. Eu não tenho para onde voltar, eu não tenho para quem ir. Eu gosto de ficar com Jesus. Eu gosto de viver cada dia vencendo as minhas lutas com Ele. Eu gosto de chorar para Ele. Eu gosto de crer. Eu tenho certeza que algumas coisas que ainda eu não vejo, pela fé eu sei que vai acontecer, porque Ele prometeu. É muito bom isso. É muito bom. Agora você vai ter que tomar uma decisão, se é livre ou não, que preço você tem, qual o preço? Eu comecei fazendo uma pergunta, qual é o seu valor? Responda para mim. Primeiro, converse com Deus enquanto nós louvamos, e depois eu quero orar pela tua vida.